Casa de Oração. Dia 8. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Cristo, o cabeça do corpo. O apóstolo Paulo escreveu: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Descobrimos, nessas palavras, o sentido básico da igreja. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 18 e Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Repetidamente, isso é enfatizado no Novo Testamento. A frase o cabeça do corpo não aparece no Antigo Testamento. Ela foi apresentada pelo Espírito de Deus no Novo Testamento, com tremendo significado e sentido. Ela tem muito a ver com o novo homem de Deus. Quando cada membro está ligado firmemente ao cabeça, descobrimos o corpo. Não é possível descobrir o corpo de Cristo tentando ligar-se firmemente ao corpo. Quando nos centramos na igreja e não em Cristo, perdemos a igreja real e acabamos sendo apenas uma estrutura. Ficamos apenas com o sistema, o padrão, a metodologia. Conhecemos pouco e experimentamos menos ainda do coração e sentido da igreja, que é Cristo. Quando estamos ligados firmemente ao cabeça, experimentamos o corpo em vida e função. É óbvio que sem cabeça o corpo não pode funcionar, ele está morto. Quando a igreja não está ligada firmemente ao cabeça, ela precisa recorrer à sua própria energia natural e aos seus métodos naturais. Isso produz um sistema e uma organização capaz de continuar estando o Senhor ali ou não. O que significa essa verdade fundamental se o cabeça não representa a mente e a vontade do Senhor Jesus? A finalidade de uma cabeça não é ficar vazia. A inteligência de uma pessoa está localizada na sua cabeça. É ali que a pessoa pensa, e da cabeça ela expressa sua vontade e suas intenções. Essa afirmação singular, que o Senhor é o cabeça do corpo, significa que é dele que vem toda a nossa inteligência e nosso entendimento espirituais. É o Espírito Santo que torna a liderança de Cristo uma realidade viva para os membros do corpo. Não temos como conhecer a mente ou a vontade de nosso cabeça a não ser por meio do Espírito Santo. É trabalho dele revelar e iluminar a mente e a vontade do Senhor para nós, e então capacitar-nos a executá-la aqui na terra. Há muitos crentes que pensam na liderança de Cristo como costumamos pensar em um presidente, ou um primeiro-ministro, ou um diretor de um hospital, ou um reitor de universidade. Ele é o cabeça, nós somos a diretoria. Mas não é isso que é dito no Novo Testamento. Ninguém nunca viu um corpo vivo sem cabeça, nem uma cabeça viva sem corpo. Ambos são um todo orgânico. Um não pode existir sem o outro. É somente o Espírito Santo que pode administrar a comunicação vital e estratégica do cabeça com o corpo. Por essa razão, é extremamente importante que reconheçamos, obedeçamos e comecemos a experimentar a liderança de Cristo por meio do Espírito. Daí os crentes mais novos aprenderão lições que lhes serão úteis por toda a sua vida nesta terra decaída e para o serviço por toda a eternidade. Na oração corporativa aprenderemos a distinguir entre alma e espírito, aprenderemos a discernir e entender o governo de Deus e a discernir a sua direção. Essas são todas lições fundamentais e práticas que precisamos aprender. A oração corporativa ilustra esse princípio vital e essencial mais do que qualquer outro aspecto da vida do povo de Deus. Em uma reunião de oração pode-se identificar o estado de saúde de uma igreja. Em outras palavras, torna-se claro, através da reunião de oração corporativa, se o cabeça e o corpo estão funcionando como devem ou não. Quando existe a direção e a unção do Espírito de Deus, quando existe harmonia e coesão, a realização. O corpo de Cristo desenvolve-se com um crescimento vindo de Deus. Se nos apegamos firmemente ao cabeça, há um suprimento da sua vida e poder. Existe equipamento espiritual. Há a manifestação do Espírito para o bem de todo o corpo e para o seu crescimento. O cabeça, por meio do Espírito Santo, é capaz de executar e efetuar a sua vontade por meio do seu corpo na oração corporativa. Esse tipo de oração, então, torna-se uma experiência estimulante. Em uma reunião de oração corporativa, o Espírito de Deus é como o regente de uma orquestra, e todos os membros dela precisam manter os olhos nele. Não é bom manter apenas o instrumento nas mãos e a pauta musical diante dos seus olhos, você precisa manter os olhos nele também. Se você não mantém os olhos no regente e na sua batuta, toda a sinfonia do concerto terminará em desarmonia. O Espírito Santo está nos conduzindo à harmonia, sinfonia, ele está nos unindo uns aos outros. Se mantivermos os olhos nele, cada um de nós terá uma parte para tocar na reunião de oração. Se estivermos inteiramente com ele, apresentaremos aquilo de que ele nos incumbe, à medida que ele dirige.
Mesmo que na prática não colaboremos na reunião de oração, podemos ser uma parte viva dela. Algumas pessoas se esconderão atrás dessa afirmação dizendo: estou muito agradecido porque ele escreveu isso, pois nunca participo, ou faço isso, apenas raramente. Acho que o regente nunca vai apontar a batuta na minha direção. É desnecessário dizer que o Senhor é um perfeito cavalheiro, e se você diz: eu não quero participar desta sessão, Senhor, ele vai desconsiderar você. Ele nunca vai incluí-lo se você não está disposto. Precisamos aprender a superar nossa relutância e contribuir com aquilo que recebemos do Senhor, sob a direção do Espírito de Deus. Às vezes cometeremos erros e aprenderemos com eles. Se não for assim, não seremos de fato qualificados para o serviço eterno para o qual Deus está tentando treinar-nos. Cada um de nós tem alguma coisa para contribuir e, se não damos aquilo que temos, não aprenderemos. Quando todos obedecemos ao Espírito Santo em uma reunião de oração corporativa, haverá propósito, harmonia e coesão. É isso que significa orar no Espírito. Estamos debaixo da sua direção. Se estamos sob a sua direção e liderança e colaboramos mediante o seu poder despertador e capacitador, haverá harmonia, coesão e realização nesse tempo de oração. O propósito do tempo de oração. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem assim: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Como corpo de nosso Senhor Jesus, o alvo e propósito da oração corporativa é fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra assim como ela é feita no céu. Como corpo do Messias em união com o cabeça por meio do Espírito Santo, é nossa tarefa trazer o trono de Deus ou seu governo para as situações deste mundo decaído. Por essa razão, é óbvio que precisamos primeiro discernir qual é a vontade de Deus em qualquer situação ou circunstância, seja familiar, local, nacional ou internacional. Não temos como agir enquanto não chegarmos a uma conclusão comum quanto ao que seja a vontade do Pai. Em outras palavras, sem essa concordância sobre a vontade de Deus não podemos usar as chaves do reino do céu. Essas chaves devem sempre ser usadas corporativamente e em comunhão com outros irmãos. É tolice quando ouvimos algum crente sozinho tentando usar as chaves do reino, sem nenhum conhecimento do que é a vontade de Deus ou sem nenhuma consideração para com os outros membros de Cristo. Suponhamos que estamos envolvidos em uma evangelização e de repente nos vemos cercados pelos poderes das trevas. O que devemos fazer? Podemos pregar com mais fervor e mais alto, pensando que isso seja a solução, ou podemos decidir mudar a organização do tempo. Qualquer coisa que fazemos, constatamos que o bloqueio espiritual continua ali. A verdadeira solução é que os obreiros precisam retirar-se para trás do cenário e trazer o trono de Deus ou o seu reino para tratar da situação. Afinal, é possível que Satanás e suas hostes bloqueiem a obra de Cristo? Podem as portas do inferno prevalecer contra a obra de edificação do Senhor Jesus, em flagrante contradição às suas palavras: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Muitas vezes tem-se visto esse bloqueio crescer, e o povo de Deus considerando extremamente difícil rompê-lo. Um simples apelo ao Senhor não acaba com um ataque violento desses. Contudo, no momento em que declaramos que Jesus é o Senhor e insistimos que o trono de Deus tem a palavra final na situação, vemos o domínio de Satanás perder as forças, e quebra-se o bloqueio. Podemos deparar-nos com todo tipo de situação e problema complexos na família, nos negócios e no dia a dia. Pode ser que nos deparemos com obstáculos enormes em nossa vida comunitária como povo de Deus, ou como obreiros na sua obra. Em outra dimensão da oração corporativa existem as situações nacionais e internacionais. Na oração modelo que o Senhor Jesus nos deu, somos ensinados a orar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E claro, a manifestação final e gloriosa do reino de Deus ainda está por vir, e aguardamos isso com alegria. Contudo, nosso trabalho na oração corporativa é fazer a sua autoridade do reino manifestar-se em nossos problemas, situações e circunstâncias, situações muitas vezes geradas e manipuladas pelos poderes das trevas. É à medida que declaramos a vontade de Deus a respeito desses problemas e situações que enfrentamos que se quebra o poder do inimigo e se realiza a vontade de Deus. No centro do reino de Deus está o seu trono. É o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Veja Salmos capítulo 110, versículos 1 e 2.
Não há dúvida sobre a entronização de nosso Senhor Jesus à direita do Pai ou a respeito da sua vitória total. Não há nada que Satanás ou os poderes das trevas possam fazer a esse respeito. A única coisa que podem fazer é nos atacar. Precisamos declarar e proclamar a majestade de Jesus, sei que em suas mãos está toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu, e convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. É essa vitória gloriosa de nosso Senhor Jesus que precisamos aprender a declarar e proclamar. A unção da reunião de oração. As pessoas viajam muitos quilômetros para ouvir alguém que está ungido, pois todo crente sabe a necessidade que tem de pregadores, líderes ou obreiros cristãos ungidos. Porém, bem poucas pessoas veem a necessidade de uma unção sobre uma reunião. E digno de nota que sob a antiga aliança vemos que todos e tudo que Deus usava precisava ser posto à parte e ungido. O rei, o sacerdote, o profeta e o levita precisavam todos ser ungidos. Os crentes muitas vezes desconhecem que toda a mobília do tabernáculo e do templo precisava ser ungida da mesma forma que o rei, o profeta e o sacerdote eram ungidos. Veja Êxodo capítulo 30, versículo 26. Mesmo a tenda da congregação, onde Deus se encontrava com seu povo, precisava ser ungida. Disso aprendemos que a urna unção para nossas reuniões com Deus e as suas reuniões conosco. Sob a antiga aliança, a unção era o sinal divino de que alguém ou alguma coisa havia sido separada para o seu uso. Não podia haver envolvimento da carne nisso tudo. É por isso que foi estabelecido o seguinte a respeito do óleo da unção, em Êxodo capítulo 30, versículo 32, não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós, Almeida Revista e Corrigida. O apóstolo Paulo também escreve a respeito da guerra espiritual na oração corporativa. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Há uma unção para as reuniões do povo de Deus, e em particular quando consideramos a reunião de oração. A carne não deve participar dessa reunião. Esse não é lugar para a esperteza ou criatividade do homem, ou para suas ideias e opiniões, nem mesmo para a habilidade ou recursos humanos. Esse tempo precisa ser separado inteiramente para o Senhor. Mesmo quando nos reunimos para oração corporativa em ambiente secular, precisamos santificar e purificar o lugar da reunião em nome do Senhor antes de usá-lo para esse tipo de oração. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.